Olá para você que acompanha a programação da Amazonsat. Está no ar mais uma edição do Estação Mamoré, um programa que traz um pouco da cultura, do esporte e do lazer realizado aqui no estado de Rondônia. Para começar, vamos falar da exposição Dos Dias em que a Ausência é Marca, do artista plástico Dinho Araújo, que esteve em Porto Velho, e a população pôde conferir fotos, objetos e uma videodança, que representa o olhar crítico e poético sobre a construção da identidade, deslizando entre as fronteiras da experiência afetiva do artista e das representações ideológicas sobre a cidade de São Luís. Confira. Dos Dias em que a Ausência Marca, uma exposição que foi contemplada pelo projeto Sesc Amazônia das Artes. A proposta desse trabalho é de pensar, a partir da experiência de São Luís, sobre como é que a ausência ela é um elemento marcante na identidade. Como é que a gente pode pensar uma iconografia da ausência. Então, a exposição ela contempla uma série de fotografias, que são registros de intervenções, um vídeo arte, uma instalação fotográfica, onde eu me debruço sobre os vazios significantes que delineiam a imagem da capital maranhense. E fala mais profundamente sobre essa questão existencial, de como é que a gente é marcado pela experiência do vazio. A poética do trabalho ela foi se delineando aos poucos, porque a exposição ela congrega mídias variadas, cujos suportes variados dão uma ideia das representações que são feitas sobre a cidade de São Luís. Tanto as projeções externas que fazem de nós, quanto as autoprojeções locais. Então, parte dos trabalhos consiste em registros de ações que foram feitas no espaço público urbano, que é o caso, por exemplo, da série Entrada Franca, uma mostra de intervenção onde eu insiro placas falsas em prédios abandonados do Centro Histórico de São Luís, como forma de chamar a atenção para a ausência de políticas públicas em relação à conservação do patrimônio arquitetônico e também a ausência de políticas para a vitalização dos museus existentes. Então, são espaços abandonados onde, a partir da inserção de placas falsas, eu crio um diálogo com os transeuntes, né, que se perguntam: o que é isso? Esse é um museu? Vai ser um museu? E eu devolvo a pergunta: o que é um museu? E esses espaços, para que eles servem? Ou qual destinação poderia ser dada a eles? Outra série, ela consiste em registrar onde corpos são grafados no espaço. Com o título de Sobre a Geografia de um Corpo e Sua Ausência, eu apresento uma série de imagens decompostas em figura e fundo, onde uma prostituta ela passeia pelas ruas do centro histórico e nos faz pensar sobre a visibilidade e a invisibilidade de alguns corpos. Então, os trabalhos eles foram sendo produzidos ao longo de 2 anos e meio e, ao cabo desse processo, eu percebi que todos eles dialogavam sobre memória e degradação, sobre história e esquecimento, sobre representações, como é que a imagem da cidade ela é delineada. Então, a partir dessa constatação, as obras elas foram combinadas dentro de uma proposta expográfica que contempla mídias bastante variadas, mas que todas elas têm uma temática afim, que é de pensar sobre o patrimônio, sobre a história, sobre a ausência, sobre o esquecimento. Ela tem sido apresentada. Então, o público ele tem recebido a exposição com
bastante interesse, tem sido muito receptivo, e o que mais me impressionou foi o fato dela falar sobre São Luís, mas das pessoas se identificarem, porque é a mesma problemática que é encontrada nessas diferentes cidades, que diz respeito à ausência de políticas públicas, à má conservação do patrimônio tombado, em especial o patrimônio arquitetônico, que é uma tônica na mostra, sobre o modo como a memória ela vem sendo negligenciada em relação às políticas culturais que deveriam incentivar, estimular a conservação do patrimônio e assim por diante. Então o público ele tem acolhido muito bem a proposta da exposição, tem dado um retorno satisfatório. Aqui eu posso dar como exemplo a série Frestas, que é um conjunto de caixas pretas que possuem fotografias na parte interna. As fotografias elas só podem ser vistas a partir de pequenos orifícios na parte frontal da caixa. E é um jogo de observação, onde eu proponho pensar sobre as imagens da cidade. Como é que a gente sempre vê os cartões postais e como é que esses cartões postais eles são ladeados por imagens marginais. Então, ao centro e às margens do trabalho, eu insiro imagens emblemáticas dos principais pontos turísticos da capital e também dos cenários degradados, os palafitas, os prédios que estão em estado de abandono, do lixo que se acumula pelas ruas e assim por diante. Então, esse é um trabalho que ele dá a entender que a cidade, a cidade e as suas representações, ela constitui uma zona de conflito, onde as pessoas negociam representações. Pensar sobre essas representações, e aqui eu trago a metáfora da fresta, que é um modo de perceber a realidade a partir de recortes, é um dos interesses da mostra, fazer com que as pessoas pensem sobre o modo como a cidade tem sido vista. E a partir dessa perspectiva, tem uma tomada de consciência, apresente uma consciência crítica sobre esses processos. E o Estação Amoré está de volta agora para falar de detalhes da preparação do espetáculo Mulheres do Aluá, que para o público foi uma viagem histórica, narrada através da voz feminina, que mostra como viviam as mulheres que serviam os homens que vieram trabalhar na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré ou na extração da borracha. Espetáculo que precisou de muito trabalho para ser apresentado através da companhia de teatro O Imaginário. Confira. O Imaginário é um grupo que desde 2005 para 2006 vem discutindo o teatro, o público e a cidade. É uma coisa que a gente não abre mão. A gente está sempre em nossos trabalhos fazendo essa discussão, né? Trazendo pessoas, discutindo, rediscutindo conceitos, e isso tem feito com que a nossa cena melhore, né? Tem melhorado muito, e o Imaginário tem essa potência. Hoje nós temos uma sede que já tem aí 5 anos e que também possibilita que jovens possam estudar teatro gratuitamente, né? E é um espaço onde, além dos ensinamentos, a gente tem biblioteca, tem toda a infraestrutura para que esse jovem, essas pessoas possam também ter acesso ao teatro, ter acesso ao processo de formação especificamente do teatro. Então, o Imaginário hoje é um grupo que, além de pensar o teatro, também pensa a cidade. A pesquisa Mulheres do Aluá, ela vem já de 4 anos, né? Nós copiamos lá do Centro Histórico do Tribunal de Justiça, cópia de processo de mulheres que foram condenadas entre 1910 e 1930 em Porto Velho. E desses processos, nós tiramos 4 deles que nós achamos com maior importância para a gente contar essa história. E aí nós fizemos uma ficção,
mesmo antes de ter a dramaturgia, nós fizemos uma ficção. Levamos esse realismo, né, essa história dessas mulheres para uma ficção, que é uma cidade abandonada, uma cidade perdida, onde essas mulheres, uma vez por ano, saem da sua prisão, do seu estado de mulheres de pedra, para fazer e tomar o aluá e festejar também. Então, uma vez por ano, elas saem dessa condição e vêm contar suas memórias, beber o seu aluá e abrir também esse diálogo entre essa mulher que vive nessa condição de pedra e essa mulher que se humaniza, né? Que fala das suas memórias, que narra os acontecimentos. Então essas mulheres, elas denunciam tudo aquilo que aconteceu com elas nesse período de tempo através de suas memórias. Nós tivemos também no processo um contato com alguns músicos, igual o Silvio Santos, que fez a composição do Aluá, o Tim Maia, que fez a música da Dona Preta, né? E aí nós pesquisamos outras músicas e aí fomos trabalhando essa trilha, né? E mais recentemente convidamos as pastoras da escola, o Asfaltão, que colocou a parte de música na letra do Silvio Santos e ficou realmente uma música muito bacana de se ouvir, de se dançar, né? Então foi todo um processo de compartilhamento, um processo muito bacana, colaborativo entre todos os envolvidos no trabalho de pesquisa e na finalização do espetáculo. Sou bastante otimista em relação ao trabalho de teatro que a gente faz em Rondônia. Nós fazemos um teatro que a gente investiga, que a gente dá um sentido na área da formação, a gente dá um sentido na área de também expandir esse trabalho além fronteira. A gente tem participado em vários momentos, em vários lugares, levando esse nosso trabalho, levando esse nosso pensamento também, né? Eu acho que isso é importante. Então a arte, ela ganha essa dimensão, o teatro ganha essa dimensão, porque nós paramos de ficar no muro da lamentação e estamos abrindo novos horizontes, né? Eu confesso a vocês que isso é um fator novo e importante para que a gente possa avançar dentro da construção de um espetáculo, de uma estética bacana e também transgredir esse espaço e levar as nossas histórias para qualquer lugar do mundo. Se me deixassem livre, eu causaria revolução. Uma revolução? A revolução! Uma revolução liderada por uma mulher, ou melhor, por várias mulheres, porque nós sabemos das opressões e das formas para que elas não se reproduzam. Em sala, nós estamos há 2 meses. Mas, atrás disso, tem toda uma pesquisa que já vem de quase 3 anos, que já passaram outras pessoas, né, que contribuíram com essa pesquisa. Agora, para a sala mesmo, a gente está em sala de ensaio há 2 meses, trabalhando corpo, voz e pegando o texto, recebendo aos poucos. Vocês não defendem o homem, como não? Ela chega a ser piores que os homens. Ah, cala a boca. Sim, pior. Cada apresentação vai ser uma apresentação diferente da outra, porque o teatro é vivo, né? E isso faz com que ele vá melhorando, vá tomando mais corpo. Então ele nasceu. Essa é a nossa, assim, o que a gente pode dizer agora. Conseguimos, colocamos em cena. E daqui para frente agora é só crescer. É a tendência. Para as mulheres são destinados os serviços da pia. Montanhas de pratos sujos, gordurosos
talheres de todos os convidados. A esponja, o sabão e horas molhando a barriga, sem poder ao menos fazer a digestão em paz. Voltamos a apresentar o Estação Mamoré e neste bloco tem receita. Atenção, papel e caneta na mão, que hoje iremos aprender uma receita muito interessante de cupcake. E quem irá nos ensinar isso é a Márcia, que já trabalha nesse segmento há 4 anos, não é isso, Márcia? É isso daí, Ricardo. Hoje o cupcake é de quê? Então, hoje nós vamos ensinar, né, a vocês a fazer o cupcake de cupuaçu, um cupcake regional, mas muito fácil e muito gostoso. E atenção para os ingredientes. O cupcake de cupuaçu ele precisa de 200 gramas de açúcar refinado, 3 ovos inteiros, 250 gramas de manteiga derretida, 250 gramas de trigo, 100 gramas de castanha ralada, 50 gramas de fermento, 50 gramas de essência de baunilha e polpa de cupuaçu. Certo, então vamos começar pelos 3 ovos inteiros, tá? Então nós vamos adicionar, tá bom? Pegar um fouet, se você não tiver um fouet, pode ser uma colher maior, tá? E vamos... E aí nós vamos colocar agora a manteiga tem que ser ela derretida ou em temperatura ambiente, tá bom? Agora vamos adicionar o açúcar, tá bom? O açúcar também. E a cada item você vai batendo um pouquinho, tá bom? Agora nós vamos adicionar a castanha. E aí nós vamos colocar aqui a essência de baunilha. Agora nós vamos adicionar o trigo, tá? É uma receita interessante até para fazer em casa, com as crianças. Faz em casa, justamente para quem, né, gosta muito de castanha, cupuaçu, que é algo regional, algo fácil, né? Agora, por último, nós vamos adicionar aqui, ó, o fermento, tá bom? Fermento também. Então, olha só, a massa ela é assim mesmo, ó, consistente, tá? É firme assim mesmo, tá bom? Terminou isso aqui. Você viu que não tem segredo, não tem mistério, né? Nós vamos colocar nas forminhas. Então você precisa o quê? Uma forma, né? Assim de alumínio, e as forminhas para cupcake, que ela já vem untada, já vem, né, preparada para fazer, para assar os cupcakes. Aí, agora é o seguinte, você vai pegar, nós vamos rechear, tá? A polpa, pega um pouquinho de polpa de cupuaçu. Você pode tanto rechear, ou então deixar só para cobrir em cima, tá? É opcional. A polpa é a polpa com açúcar. É o doce, é o doce. Aham. Justamente, é o docinho de cupuaçu. Pronto. Agora nós vamos continuar. Nós vamos cobrir esse cupcake, tá bom? Agora a gente só tem que ter cuidado, ó. Nós vamos vir agora. A gente tem que ter cuidado com a quantidade que nós vamos colocar em cima para ele não transbordar, tá? Então a gente já não enche tanto a colher, certo? Devido ao fermento também. Ele vai fermentar, né? Então a gente já não enche tanto a colher, certo? Tá vendo que fica, ó, tá vendo? Eles ficam, é porque ele tá, mas ele não fica tão cheio. É justamente o espaço para quando o fermento começar a reagir. Justamente. Senão ele pode transbordar, né? E aí não vai ficar um cupcake bonitinho. Certo? Tá vendo? Não precisa encher além
disso aqui. Não precisa, porque ela vai fermentar e vai ficar um bolinho já recheadinho. O Bom, limite dessa forma aqui? o limite, você vê que ela tá assim porque é uma massa sólida, mas ela não tá até a tampa. É porque a gente coloca o recheio, né? Ela vai misturar, tá? Mas ela não tá até lá em cima, entendeu? Agora já está pronto para ir pro forno. Já está pronto. Pré-aquece o forno, quanto tempo Sim, vai ficar vamos lá pré-aquecer o forno a 180 graus, é mais ou menos 30 minutos. Após 30 minutos já estão prontos, né, Márcia? Aí já, você vê que eles estão prontinhos, tá? Para quem estiver em casa já pode até comer após esfriar, né? Pode, aí você terminou, você já desenforma, quentinho mesmo, dá pra pegar, ó. Aí você já desenforma, ó. Ele é um tipo de bolinho que dá para inovar com sabores, né? Dá pra inovar, dá pra inovar. Por exemplo, aqui a gente trabalha com cupcake de Nutella, cupcake de milho, cupcake de brigadeiro, prestígios, floresta negra, entendeu? Milho. Então a gente trabalha com todos os sabores de cupcakes, negresco, doce de leite. Então tem para todos os gostos, olho de sogra, entendeu? Ameixa, então abacaxi, limão. E os clientes adoram. Todos. Então vamos ver por que os clientes gostam tanto da Márcia e dos cupcakes da Márcia, provando esse aqui de cupuaçu. Márcia, cupcake excelente. Para quem quiser conhecer ainda mais o teu trabalho, como é que faz? Então, nós estamos aqui na Avenida Amazonas, número 2020, depois da Jorge Teixeira, segunda quadra. Então, quem quiser nos visitar, estamos aqui, serão bem-vindos com certeza. E vocês vão encontrar aqui uma variedade de cupcakes deliciosos, o melhor da cidade. Muito obrigado, Márcia, pela receita de hoje. E você que quer conferir a receita completa, basta entrar nas nossas redes sociais. facebook.com/Estação Mamoré. E eu encerro o programa de hoje com essas imagens deliciosas que você conferiu no nosso programa. Eu volto semana que vem com mais cultura, esporte e lazer aqui do estado de Rondônia.